A paz do Senhor, queridos professores da turma de maternal. Hoje estamos aqui já no finalzinho do nosso trimestre, onde estamos trabalhando lições maravilhosas do livro de Atos. Olha só, nossos pequeninos do maternal estão trabalhando o livro de Atos, como é importante isso para a edificação espiritual da vida deles. E hoje a lição de número 12, que tem por tema terremoto na prisão. Conhecemos essa história, onde Paulo e Silas estavam ali caminhando, anunciando o evangelho. De repente tinha uma mulher, quando eles iam entrando lá no templo, que começaram a dizer: estes são homens, de Deus, e faziam aqueles elogios, e aquilo fez mal a Paulo, Ele se sentiu mal, porque ele sabia que existia ali alguma coisa estranha naquela mulher, que aqueles elogios não eram simples elogios, mas tinha algo por trás, porque Paulo era um homem sábio, e ele voltou e repreendeu aquele demônio que agia na vida daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher que praticava ideologias que não são condizentes à Bíblia Sagrada, conforme nos diz aqui o livro de Atos, capítulo 16, não é? Que eles estavam ali pregando o evangelho, e aí quando ele entrando no templo, que aquela mulher fez aqueles elogios, de repente ele voltou e repreendeu aquela mulher. E ela nunca mais era uma mulher vidente, aquela mulher fazia adivinhações, e muitas pessoas criam no que aquela mulher fazia, mas Paulo repreendeu aquele demônio, e aquela mulher, ela mudou, ela teve uma vida transformada, ela parou com aquelas práticas, aqueles demônios de adivinhações que existiam na vida daquela mulher, parou de existir, nunca mais voltou, porque Paulo era um verdadeiro seguidor de Cristo. E isso faz toda a diferença na vida do cristão. Quando a gente adora, quando a gente serve a Deus, quando a gente tem uma vida de oração e de leitura diária da palavra de Deus. Então, aquela mulher que antes, aquele era um trabalho que ela fazia, parou de existir. Só que, consequentemente, aqueles homens, que aquela mulher ganhava muito dinheiro para eles, fazendo adivinhações, ficaram revoltados, chicotearam Paulo, colocaram Paulo na prisão. Mas o crente, ele nunca fica na prisão, nunca fica preso, nunca fica algemado, porque o Senhor, ele é a nossa defesa. O Senhor, ele nos livra, ele arrebenta correntes, ele retira tudo que está impedindo da gente caminhar e fazer a obra dele. E a Bíblia diz que lá, eles presos, depois de serem chicoteados, foram jogados na prisão, mas na prisão eles oravam ao Senhor, eles clamavam ao Deus do céu, e por volta da meia-noite, o que foi que aconteceu? Aconteceu um terremoto, tudo ali foi destruído, e aqueles homens foram libertos, Paulo e Silas foram libertos, porque o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra. Aqui na nossa lição, na parte do espaço do professor, traz uma reflexão sobre essa lição, não é? Que Paulo e Silas orassem no cárcere não causa admiração. Orar é atitude esperada em tais circunstâncias. Haviam sido despidos e açoitados. Achavam-se no fundo da masmorra, escura e fétida, com as costas lanhadas, os tornozelos no tronco, as pernas destendidas, as câimbras ameaçando ao menor movimento. Quem não oraria? Quem não elevaria ao céu um clamor gemido, soluçando? Se bem que acreditamos
que acreditamos a oração dos 2 prisioneiros de Cristo não tenha sido uma queixa, mas um rogo para que Deus perdoasse e salvasse os seus exatores. Devem também ter agradecido a Deus que os salvara por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, e esta confissão de fé foi veículo da mensagem de salvação aos miseráveis encarcerados, bem como aos seus carcereiros. De qualquer modo, é certo que haveriam de orar, mas cantar, não é? Você ali aprisionado e louvando e adorando a Deus. Então essa lição tem muito que nos ensinar e ensinar aos nossos pequeninos. Então vamos orar a Deus, porque Deus, Ele é o Deus, olha, que abre a porta. Com uma folha de ofício, você dobra no meio e mostra para as crianças que o Senhor, Ele abriu as portas da cadeia, da prisão. Paulo e Silas foram libertos por volta da meia-noite. Aquele cárcere começou a tremer, se desmanchar, se partir, porque o nosso Deus é poderoso e Ele abre as portas da prisão. Ele abre as portas para que possamos caminhar ao encontro dele, tá certo? Então, não esqueça, professor, o versículo de memorização que está escrito no livro de Abacuque 3:18. Você pode escrever aqui o nome Abacuque e desse lado a referência 3:18, e dentro, quando abre a porta, você apresentar o versículo que diz: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus. Abacuque 3:18. Em todo o tempo, em todo momento, nós precisamos adorar a esse Deus, porque Ele é fiel. As lições da turma de maternal também traz para a gente o hino da harpa de número 225, quando diz: na batalha contra o mal, ser valente. E aí pede para os meninos fazer assim com os braços, porque nós somos valentes em Cristo. O Senhor, Ele é a nossa força. Então louva ao Senhor com os alunos do maternal, bem animado, né? Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, firme sempre no Senhor. E aí vai adorando a Deus com os teus alunos, tá certo? E não esqueça, antes de iniciar a sua aula, ore ao Senhor com os seus alunos e o Senhor irá abençoar tua aula. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula.